Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 12. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar da fama de Jesus e disse aos seus cortesãos: Este é João Batista, que ressuscitou dos mortos. E eis porque tantos milagres se operam por meio dele. Porque Herodes tinha mandado prender e ligar João, e tinha-o algemado e metido no cárcere, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe. Porque João dizia-lhe: Não te é lícito tê-la por mulher. E, querendo matá-lo, teve medo do povo, porque este o considerava como um profeta. Mas no dia do natalício de Herodes, a filha de Herodíades bailou no meio dos convivas e agradou a Herodes. Por isso ele prometeu-lhe com juramento dar-lhe tudo o que lhe pedisse. E ela, instigada por sua mãe, dai-me, disse, aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, mas por causa do juramento e dos comensais mandou-lhe dar-lhe. E mandou degolar João no cárcere. Foi trazida a sua cabeça num prato e dada à moça, e ela levou a sua mãe. Chegando os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram-no. Depois foram dar a notícia a Jesus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, construir a nossa vida na verdade em Cristo Jesus é a gente aderir à verdade sem medo de ser feliz. Porque a verdadeira felicidade está à unidade com Cristo. A omissão, respeito humano, viver no pecado, na luxúria, ter medo de falar a verdade, sabe, irmãos, de viver a verdade, nós temos que colocar sobre a medida, sobre o peso. Eu quero ter a vida eterna, eu quero me unir a Cristo. Jesus, ele aprova essas atitudes erradas, aprova o pecado. O que Deus nos apresenta? Irmãos, Deus não condena o pecador, mas ele reprova todo o pecado. E aquele que se une ao pecado e adere a morrer com ele, você vai ao seu destino. Então, qual é o caminho que eu quero escolher hoje? Nós vamos entender a verdade em Cristo Jesus ou prisioneiro de si mesmo, dos vícios, das paixões, do pecado? Qual que é o caminho que eu quero escolher? A reflexão do Evangelho hoje, através do diário, que a primeira pergunta, o primeiro ensinamento do Lectio Divino é o que o texto diz, junto com a igreja, a gente vai ler, para a gente refletir. Este fato narrado no Evangelho de hoje é típico da mentalidade do mundo, diante da verdade que se revela. Seja revelada por palavras ou pela autenticidade de vida de uma pessoa. No caso de João Batista, havia os dois, a ambição, a malícia, a crueldade, o respeito humano, a luxúria, a indiferença, a omissão. Aqui, irmãos, está o que o mundo nos oferece, o pecado, as paixões, o que faz, Tudo isso ocorreu nesse mover, através de Herodes, onde que, por causa do pecado, ele usa da ambição, da malícia, da crueldade, do respeito humano, da luxúria, da indiferença, da omissão. São apenas alguns vícios revelados entre os atores dessa cena triste, do qual o Batista sai derrotado. Então ali, João sai derrotado. Por quê? Ele não quis conviver com isso. Ele disse que não. São apenas alguns vícios revelados que os atores dessa cena triste, da qual o Batista foi derrotado. Mas não nos enganamos, a derrota é aparente. Aqueles que buscam viver a verdade com autenticidade, coragem e audácia, não serão reconhecidos pelo mundo, mas receberão aquilo que nem a prisão pode tirar de São João Batista, a liberdade interior, que é a verdadeira paz. O mundo conquista aparentemente o que quer, mas se torna prisioneiro de si mesmo, dos seus vícios, das paixões. Qual o caminho que eu quero escolher? Que pergunta boa para nós. Para a gente abrir nossos olhos, para abrir nosso coração, para que a gente possa entender que eu não posso me omitir diante da verdade, que eu tenho que ser verdadeiro. É quando te oferece algo de errado, é quando te oferecer as drogas quando você estiver lá na balada,
quando você estiver no lugar errado, quando você for para o lugar errado e alguém te falar assim, ó filho, lá vão te oferecer coisas erradas, e se você consumir elas, você pode cair na perdição maior ainda que você já está. Então, irmãos, é este mover. Quando você diz a verdade, você não vai ser bem aceito. Por quê? Porque a verdade vai contra o querer deste mundo. O querer desse mundo para você ser feliz, você tem que fazer tudo o que você quer. Você tem que... A liberdade é ser livre mesmo de cometer tudo. Mas as pessoas confundem a liberdade com extravagância, né? Com o autodomínio, ser dono de tudo, o egoísmo, a pessoa não assim compreender que a gente tem que ter obediência, que a gente tem que ter organização, que a gente tem que ter organização tanto física como espiritual, tem que ter um direcionamento voltado para quem? Para Jesus, irmãos. Neste mundo, para você vencer o mundo, para você vencer as batalhas, as provações, as pessoas se unem com o mundo e querem vencê-las, sendo que o mundo ele já é de Satanás, né? Porque ele foi colocado aqui porque ele foi derrubado justamente por causa da inveja, por causa do egoísmo, do orgulho, porque ele queria ser Deus. Então, assim, é este mover que nós temos que renunciar. É este mover deste mundo que nós temos que nos unirmos com a verdade que vem de Jesus, nos unirmos com Ele. Então, qual é o caminho que eu quero escolher hoje? É a segunda pergunta. O que o texto diz para mim? A verdade em Cristo Jesus? O prisioneiro de si mesmo, dos vícios, das paixões, da perdição no pecado. O que o texto me leva a dizer a Deus? Sabe, irmãos, eu convido você e eu hoje a clamarmos a Deus, pedindo a Ele que nos liberte de todas as situações malignas, para que a verdade que vem de Cristo se una no nosso querer, no nosso coração. Senhor, neste dia, eu coloco diante de Ti o meu coração, o coração de cada irmão que está aqui hoje. Nós queremos a Tua verdade na nossa vida. Nós queremos ser libertos de toda mentira, de todo o pecado, de toda a opressão deste mundo, de toda a falsidade, de tudo aquilo que é falso, que nos remete à alegria, mas na verdade é uma armadilha de Satanás para nos derrubar. Senhor, vai nos mostrando, vai libertando, vai passando à frente de todas as situações da vida de cada ser humano. Vai levantando a tua mão dentro da tua casa. Fala, Senhor, esta casa é tua. Liberta de toda opressão maligna. O Senhor está libertando de músicas erradas, de opressões, músicas malignas, músicas que oferecem prostituição, músicas que oferecem um caminho de alegria, mas na verdade você está proclamando palavras que está trazendo Satanás, trazendo a presença do mal. Sabe, irmãos, o maligno ele espera autorização. Às vezes a gente, olha só que Deus me colocou agora, né? As músicas que ouvimos, né, dentro da nossa casa, aquilo que você proclama sem você saber, mas Deus está te mostrando agora, porque isso não é lícito, isso não é bom para você. Então presta atenção nas músicas que entram dentro da sua casa. Quando você prestar atenção, você fala assim, opa, essa música não é certa. Porque olha o que eu estou falando, Deus vai te mostrar hoje. E quando você acontecer isso, você vai começar a compreender que as músicas que tem que tocar dentro da sua casa é as músicas que te unem a Deus. E você vai compreender. O que eu como, o que eu bebo é lícito também. A embriaguez, o que eu estou vendendo na minha casa é lícito diante da verdade que vem de Cristo. Sabe que a embriaguez, Deus quer que você se embriaga, Deus quer que você perca a tua lucidez, que você fale palavrões, que você minta, que você se prostitua, que você caia no pecado ardentemente. Sabe que você realmente quer viver isso? Sabe que Deus quer isso para você, irmão? A verdade é, Deus reprova isso. E essa verdade, talvez os teus ouvidos tenham ouvido de uma forma assim, tem me condenado, as pessoas não querem ser felizes, não querem que eu seja. Mas a verdade é, pelo contrário, as pessoas estão vendo que isso está te levando para uma perdição tão grande, uma armadilha tão grande que Satanás está fazendo. De que forma? Ele dá para você essa liberdade, dá para você esse querer, ele te oferece. Mas quando ele te derruba, ele te mostra, ele te expõe, ele tira sarro quando você está embriagado, ele usa da tua embriaguez para tirar sarro da tua família, para zombarem dos seus filhos, para zombarem de você, para zombarem da tua família. E quem sofre, quem está ao seu redor, você não está vendo. E às vezes acontece que nem aconteceu aqui. A filha foi pedir a cabeça de João Batista. A família toda se envolve num pecado por causa da tua maledicência.
Por isso, nós renunciamos toda maledicência, Senhor, dentro das nossas casas, das nossas famílias, que a Tua verdade venha libertar de toda opressão maligna a todas as famílias. Vai falando assim, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor hoje mostrou muitas coisas que nós precisávamos ver, nós precisávamos ouvir, nós precisávamos adentrar dentro de nós a libertação de toda opressão maligna que eu tenho sofrido e não tinha visto dentro da minha casa. Que vai dando espaço hoje à oração, vai dando espaço hoje à presença de Jesus. A oração dentro de casa precisa ser feita, que seja um Pai Nosso, uma Ave Maria rezado dentro da sua casa. Só me coloca pessoas que nem isso fazem, uma Ave Maria, uma oração por dia, lembrando de Deus dentro da sua casa. Lembre de nome de Deus, proclame o nome de Deus dentro da sua casa. Chegou a me arrepiar, irmãos, porque a tua casa vai mudar, porque a tua família vai mudar. Quando você proclamar o nome de Deus dentro da sua casa, você vai ver a diferença. E como que eu proclamo? Rezando uma Ave Maria, rezando um Pai Nosso, um momento de oração na hora do almoço. Mude o que o inimigo tem tentado tirar dentro da sua vida, que é a presença de Deus. O meu novo olhar a partir da palavra? Mostra-se diante do querer... Avelino, mostra-se diante do querer os traços para a salvação, a oração, o amor, o respeito, a família desfrutar do respeito e do amor, comprometendo-se no servir um ao outro. Isso aí foi o mover de Deus para a minha vida hoje, para o meu querer, né? Que Deus quer de mim, que eu me comprometa com Deus, vivendo, buscando os traços da salvação na oração, no amor, no respeito, dentro da família. Que isso aconteça dentro da minha casa, é o meu desejo, do meu coração, Senhor, e também do coração de cada irmão. Eu creio que a tua família é uma família de Deus. Por quê? Porque é o caminho que eu escolhi hoje, é estar unido a Cristo. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria em agradecimento a Deus. Pai nosso que estais no céu,